Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Oi! Alô, alô, alô! Obrigado, muito obrigado, muito boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais de hoje. Vocês estão vendo aqui na tela, é o programa Pasmem os Senhores e as Senhoras, número 2519. Graças à interação dos nossos queridos amigos telespectadores que tanto participam junto à nossa produção. Mais uma vez, eu gostaria de colocar o nosso endereço eletrônico para que você possa se comunicar e vice-versa. É www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com mais, hein? É por extenso, M-A-I-S. Peça tema, sugira convidados, faça o que você achar. Esse portal aí pertence ao telespectador. Isso. Ah, isso mesmo. Você que não me conte o que acontece nos nossos bastidores, Jimmy Cliff. Nós vamos começar de imediato, mas antes eu não posso deixar de perguntar para a parte operacional, formada por jovens universitários, segundanistas, terceiranistas, quartanistas, tem gente fazendo já o trabalho de conclusão de curso, TCC, que passam por aqui como uma verdadeira extensão da facul e depois, sabe o que acontece, Jimmy? Eles se catapultam para outras emissoras, não só de São Paulo, como também de outros estados brasileiros, e tem muita gente também trabalhando no exterior. No momento, eu poderia citar dois nomes que vocês devem conhecer. No Bom Dia São Paulo, nós estamos tendo a participação do Marcelo Poli, que está cada vez melhor, está dando o show, e na Jovem Pan, ex-Bandeirantes, a já consagrada Carolina Ercolim, além de outros. A gente vai lembrando e vai falando. Bom, então eu perguntaria para esses jovens universitários se eles estão realmente afins de colocar mais esta edição no ar. Não precisa gritar, por gentileza. Resposta curta e grossa. Meninos e meninas, estão sim ou não? Sim! Então, de imediato, atenção tripulação, atenção senhores passageiros, preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema desta noite é prática de corrida sem lesões. Jimmy, por favor, modulando 1000 nos céus do Brasil. Mostra a fúria para eles, Jimmy Cliff. E para fazer uma abordagem bastante prática, bastante didática, nós convidamos, e ele aceitou, o Dr. Tiago Protan, ortopedista do Hospital e Maternidade Dr. Cristóvão da Gama, para o qual eu peço uma salva de palmas. Ele que é especializado em medicina esportiva lá na Filadélfia, United States of America. Doutor Tiago, muito obrigado por ter vindo, prazer muito grande em recebê-lo. Primeiro eu gostaria de dar uma boa noite, agradecer o convite. Boa noite aos telespectadores. E desde quando surgiu, doutor, essa mania por ortopedia? Quando eu estava na faculdade, você tem 1 milhão de opções, né, de cursos, do que você vai fazer, as especializações. Medicina tem um leque muito grande, Tem um leque muito grande. Dá para agradar gregos e troianos. E eu sempre fui uma pessoa que eu fiz muito esporte, convivi com o esporte, você vê as pessoas tendo lesões, se tratando. Então foi uma coisa que chamou a minha atenção e no 5º ano eu decidi que faria ortopedia. Muito legal mesmo. E há quanto tempo o doutor já está na área? Eu estou com 10 anos de formado, foram 3 de residência, aí depois fiz mais 2 anos de ortopedia esportiva e venho atuando já há 5 anos, tanto no hospital aqui do Cristóvão da Gama quanto na Faculdade de Medicina
do ABC. Perfeito. Nós vamos começar com uma pergunta bem simples, meio, eu não diria capciosa, mas para entender precisa prestar atenção. Né? Tem o profissional de esporte que treina, faz treinos sucessivos e nas suas mais variadas opções, de acordo com o treinador, e tem o leigo. Não é? Aquele que sai correndo que nem louco, porque ele cismou. Faz 10 anos que ele não corre, mas ele saiu correndo. Por incrível que pareça, um por esforço repetitivo, que às vezes ele treina até exaustão. O outro por, sei lá, por não ter a prática esportiva. Qual corre o maior risco? Quando a gente fala em relação aos extremos, os dois extremos a gente considera que eles estão em riscos. O que o senhor falou do... Você, já combinamos aqui Você antes, me disse. O que a gente diz, o guerreiro do final de semana, ele não faz nada a semana inteira, aí chega no final de semana, ele quer correr os seus 10, ele quer ir daqui a São 20, Caetano a pé, correndo, pela Goiás, Dom Pedro e Goiás, pronto. Então, esse tipo de atleta, né, de final de semana, ele está em grande risco, porque o corpo dele não está acostumado, não está preparado para tal demanda. E se a gente pensar no oposto, o atleta que busca performance, toda vez que a gente está buscando o resultado, a gente está chegando próximo dos nossos limites, a gente também está em risco. É lógico, a pessoa que procura uma performance, que tem um acompanhamento, que faz o treino de musculação alternando com o treino de corrida, que tem a parte nutricional, que tem um acompanhamento multidisciplinar, não só da parte ortopédica, a parte nutricional, um cardiologista, fisioterapeuta, ajuda a fazer com que esse atleta ele venha a ter menos lesões. E a gente sabe que as lesões elas são muito frequentes no atleta, no corredor, porque muitas pessoas acham que pelo fato de ser um esporte que não tem contato, a pessoa não vai ter lesão, mas isso não é uma verdade. Aproximadamente 70% a 90% dos corredores frequentes ou já tiveram ou estão se tratando de alguma lesão decorrente da Porque corrida. a gente, como leigo, que assiste, vê os mais variados programas esportivos, dá vontade de salto triplo, salto de vara, dá vontade de fazer tudo. A gente não tem o mínimo conhecimento do que acontece, você que não me conte o que acontece nos bastidores do esporte. É um negócio até meio cruel, não, doutor? A gente tem que pensar que o atleta ele está sempre procurando superar as marcas. E para isso ele precisa ter um planejamento, ele tem que saber que, por exemplo, se ele está correndo 5.000 quilômetros hoje e ele pretende chegar a 10K, ele não pode aumentar mais... 5 quilômetros. De 5 quilômetros para 10 quilômetros, ele não pode ultrapassar 10% por semana, que é um consenso que existe. Ele precisa ter um tênis adequado para correr, ele precisa fazer toda essa... tem que ter uma nutrição, ele tem que dormir, ele tem que descansar. Ele tem que se preparar para fazer esses 10, mesmo na hora, no dia, né? Sim, no dia também. Outras coisas que... o aquecimento é muito importante para fazer as atividades físicas. É recomendado pelo menos uns 20 minutos de aquecimento, porque o que é o aquecimento? É a gente mostrar para o corpo que ele vai ser exigido. Então, quando a gente está fazendo um aquecimento, a gente está levando mais sangue para os músculos e isso aumenta a oxigenação. Então, na hora que a gente for fazer a nossa atividade física, ele vai estar preparado. Outra coisa que as pessoas sempre perguntam, doutor, e o alongamento, ele é bom, não é, fazer antes do treino? E isso é um motivo de grande controvérsia. Existem alguns artigos, né, na literatura dizendo que o aquecimento, o alongamento antes do treino, ele pode até ser maléfico. Puxa. Trazer um pior rendimento. E a gente vê pelas imagens de manhã no Ibirapuera, todo mundo se alongando, se espichando. Mas como eu falei, é muito controverso isso. Tá. Tem outros estudos também que eles mostram que deve fazer esse alongamento. Deve ser feito e que não atrapalha no rendimento. A gente se baseia pelos gatos, né, doutor? O gato se alonga para chuchu, pô. Isso é verdade. Eles viram um gatinho pequenininho, triplica o tamanho dele na base do alongamento. Agora, nas mais variadas faixas etárias, né? Conforme a pessoa vai, eu não diria envelhecendo, vai amadurecendo. Não é? O tratamento para com os músculos, a resposta do corpo, são totalmente diferentes
não é? Sim. De décadas, né? O que a gente percebe que é comum no passar, no decorrer dos anos, existem alguns desgastes que o corpo naturalmente vai tendo. Existe a fraqueza muscular, que costuma diminuir conforme a idade, a mineralização óssea. Então, A própria energia, né? A própria energia. Então, assim, em relação à cartilagem, o que é a condromalácia, que é muito comum em corredor, que eles se queixam de uma dor no joelho, principalmente nas mulheres, a condromalácia é um desgaste que tem na região da cartilagem e é muito comum no joelho. Então, o corredor, por ser uma atividade física que tem impacto, existe uma sobrecarga, a gente precisa trabalhar bem a musculatura para evitar que tenha essa sobrecarga. A mulher, ela tem, anatomicamente, um pouco diferente do homem. Ela tem uma bacia mais larga, ela tem o joelho, que a gente fala que é um joelho em X, o joelho valgo. Além do mais, quando a mulher pisa, quando ela apoia o peso no chão, os músculos do quadril, eles demoram um pouco mais para contrair e manter o membro alinhado, se a gente comparar com o homem. Então, ela já tem o joelho em X. Como tem uma demora do quadril também para fazer essa contração, a tendência é o joelho apontar mais para dentro. Isso facilita a mulher atleta a ter a lesão. E naquelas que já têm um desgaste, é comum o aparecimento de dor e que muitas vezes não é tão fácil o tratamento quanto outras doenças relacionadas à corrida. Agora, além do treino específico para determinados esportes, existe um treino único, um aquecimento único, um alongamento único, que é para o corpo, independentemente do que vai ser especificamente treinado depois? Quando a gente pensa no como evitar lesão, a parte do alongamento não é que ele seja único, mas na corrida a gente deve enfatizar principalmente a musculatura da perna e o core. O que é isso? É a musculatura do abdômen, da pelve e do quadril. São essenciais para ter um bom desempenho, você ter um alongamento bom, ter um fortalecimento desses músculos para a gente conseguir ter um desempenho. O corpo ele funciona não é só o osso, o ligamento. Para a gente conseguir uma estabilidade articular, é importante que tudo isso esteja funcionando de acordo para ter um equilíbrio. Perfeito. Vou fazer uma pergunta, o doutor não responde, vai ficar para depois do comercial. Não é que a gente ouve toda hora a dona de casa falar, olha, eu em casa, eu levanto, já arrumo a cama, já passo o pano aqui, já subo e desço escada, moro numa sobradada, subo 500 vezes, desço 600, e tudo isso não é um exercício? Tudo isso não é um exercício, mas ele vai responder depois, porque dá trabalho, dá, a pessoa se cansa. Será que o efeito é nulo também? Uma vez entrevistaram uma grande atriz norte-americana, não lembro o nome, não sei se foi a Brigitte Bardot, né, que ela está inteiraça ainda, e ela dedicava isso a quê? Por que ela se conservou tanto? Ela falou, graças às dezenas das escadas que eu tenho aqui na minha casa, ela morava num quadriplex, né, acho que na praia de Malibu, sei lá onde, ou na França, e ela tinha que subir e descer aquilo toda hora. E ela estava dizendo que é por causa dos steps, né, que ela fazia obrigatoriamente. Mas já a gente vai checar com o doutor Tiago Prota. Parece Frota, mas não é da família Frota, não é Prota. Já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas eu não posso deixar de falar da LL Presentes, que fica na Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila, a fachada é espetacular, todinha de vidro temperado. Lá dentro, então, ó, gente, são milhares de artigos, uns mais bonitos que os outros. Vocês vão ficar realmente pasmadas de tanta novidade que tem na LL. E agora tem a novidade das consultoras. Tem o cafezinho, tem o chazinho. Você pode dizer das suas preocupações em relação ao seu lar. As consultoras, logicamente, vão orientá-la da melhor maneira possível. E
Se preciso for, elas vão até a sua residência para ver de pertinho quais as modificações necessárias para o seu lar ficar mais bonito. Marque bem aí na sua agenda, vá com uma amiga, duas, faça da ida na LL um verdadeiro passeio, aliás, muito agradável. LL Presentes, Rua Laura 740. Sabe aonde fica a LL? Em Santo André. Pronto, estamos de volta com o tema Prática de Corrida Sem Lesões, com o Dr. Tiago Prota, ortopedista do Hospital e Maternidade Dr. Cristóvão da Gama, especializado em medicina esportiva lá na Filadélfia. Doutor Tiago, e o que eu falei, tem fundamento, né, esse esforço repetitivo, muitas das vezes, que a dona de casa pratica em casa, não é? E só quem acompanha de perto sabe realmente que não é fácil, é um trabalho insano, não é? Porque todo dia na mesma shows, né? Tem efeitos musculares, efeitos benéficos ao corpo? Então assim, Darcio, o que você me disse em relação da dona de casa, que é extremamente frequente, a dona de casa tem uma dor no pé, tem uma dor nas costas, aí quando a gente pergunta para ela, a senhora faz alguma atividade física? Ela fala assim, não, doutor, eu sou sedentária. Mas aí eu pergunto, o que a senhora fez hoje? Ah, eu fui na feira, eu fui no mercado, eu subi e desci a escada de casa com passei roupa, passei roupa. Lavar roupa, então, ninguém assim, lava mais. De 8 horas, ela passou 8 horas fazendo atividade física sem parar. Não foi reconhecida por isso, né? Porque o pessoal muitos não dão valor, né? Pelo que a dona de casa faz. Mãe, cadê minha camisa? E o que a gente percebe? Que quando a dona de casa ela começa a fazer algumas atividades físicas, as dores, de repente, de uma hora para outra melhoram. Ou hidroginástica, ou entrou no pilates, a musculação é bem interessante. A corrida, ela ajuda a melhorar a parte física, essa parte emocional. Ela tem uma maior disposição para fazer as atividades físicas e as dores, elas têm uma melhora impressionante. É a mesma coisa do empresário que fica horas e horas sentado na cadeira. A musculatura da coluna, ela tem que estabilizar a postura dele por tanto tempo. Uhum. E às vezes é uma pessoa sedentária, então fica 2, 3 horas sentada, começa a ter dor nas costas, tudo, e com um trabalho de fortalecimento e equilíbrio muscular, a pessoa volta a ter uma qualidade de vida. Agora, a corrida determina também certas preocupações, né? Primeiro, você tem de estar com o tênis adequado aos seus pés, conforme o doutor disse, uma roupa adequada ao tempo, à temperatura e o lugar também que você vai correr. Porque se você for correr nessas calçadas que nós temos, não é só em Santo André, em São Caetano, todos os lugares, um puxa o portão aqui para fora, o outro põe um piso que escorrega, o outro fez uma calçada íngreme, o outro fez uma calçada com degrau. Só se for corrida com obstáculo, aí tá legal, não é? E tem cocô de cachorro, é complicado, né, doutor? Tem que ir num lugar certo, né? Então, assim, em relação ao lugar para correr, a gente recomenda corrida de rua, evidentemente, na rua e de preferência em lugares planos, evitar a subida e descida, a menos que a pessoa esteja treinando para alguma prova específica. Correr no plano diminui a sobrecarga nos joelhos. Uma coisa que é muito frequente, as pessoas, os corredores que estão procurando algum tipo de rendimento, ele vem no consultório e pergunta, doutor, qual que é o tênis que eu devo usar? E agora é um assunto que está na moda, os próprios corredores vêm e falam, eu tenho uma pisada pronada, que pisa um pouco mais para dentro, tenho uma pisada supinada, fui na loja, me indicaram esse tênis, o que o senhor acha? Então, assim, a gente se baseia muito aqui no Colégio Americano de Medicina Esportiva. E o que eles recomendam? É o tênis com minimum drop. Isso significa o quê? A parte de trás do tênis e a parte da frente, elas devem ser ou no mesmo plano, ou no máximo 6 milímetros de diferença. Entre o salto e a parte da frente. E o tênis neutro, nem pronado, nem supinado. Tem aqueles tênis que tem um apoio para tentar melhorar a curvatura do pé. E os estudos, eles mostram... Aquela calcanheira, né, que a pessoa compra extra, né? Tem. Alguns usam a própria calcanheira e outros têm na curvatura do pé para tentar dar um apoio.
E o que os estudos nos mostraram? Que o tênis neutro, e nesse padrão, com o tempo ele ajuda a fortalecer a musculatura intrínseca do pé. O que é isso? A musculatura que nasce, tem a origem e a inserção no próprio pé. Então, depois de 8, 10 semanas, essa musculatura ela se desenvolve melhor e faz com que a pessoa venha a ter menos dores nos pés e uma menor chance de ter lesão. E a outra coisa são as calçadas que a gente tem aqui. Não é infrequente uma pessoa que está correndo, olhou para o lado, se distraiu, pisa, torce. E como que a gente faz? Existe um protocolo também que a gente segue para o tratamento das lesões esportivas. É uma regra mnemônica, né, também desenvolvida pelos americanos, que é o protocolo Price. O P é a proteção, o R é o repouso, o I é o ice, que em inglês significa gelo, C, a compressão, e a estabilização. Então, assim, a hora que a pessoa se machuca, tem que pôr elevação. A hora que a pessoa se machuca, tem que colocar o gelo, manter o membro elevado, fazer um enfaixamento ou usar ataduras. E se a pessoa tiver com muita dor, a gente também faz com que a pessoa não evite dar carga no membro que está machucado. Agora, essas corridas de rua, né, que todo mundo faz, em sua maioria, por ser mais práticas, você já sai de casa correndo, né? Aí vai lá, fecha, você está passando, fecha o farol de pedestre. Aí você se descontrai, separa, fica lá às vezes 2, 3 minutos, esses faróis trifásicos. Já não dá para esfriar? Já não estraga tudo? A gente recomenda que muitos atletas, muitos corredores... Fica pulando, que nem canguru ali do lado. Ficam pulando para conseguir manter a oxigenação dos músculos e não parar. Alguns dias estão muito frios, que se a pessoa ficar 2, 3 minutos parada esperando para atravessar, ela já vai sentir o baque ali, a hora que ela der a primeira corridinha. Então a gente recomenda que ele se mantenha em movimento enquanto ela estiver parada por exemplo, esperando o farol. E as crianças, doutor? Muitos pais, muitas mães levam as crianças também, não é? E eu acho que o pique das crianças é outro, né? Não pode igualar, né? Não, as crianças, a gente tem que saber que elas têm o esqueleto, não é igual ao do adulto. O esqueleto da criança, ele é mais frágil, ela tem a cartilagem de crescimento. Então, a gente recomenda que eles façam esportes mais recreativos e não busquem uma performance. A contração muscular no osso imaturo, por repetição, ela pode levar a criança a ter dores, ter alterações no crescimento. Então, assim, para fazer esporte, a gente com certeza deve fazer corrida, é ótimo que faça, mas sempre tem que ter uma orientação, tem que ter um acompanhamento. A criança, ela tem que entender que ela não é um profissional. E às vezes os pais têm uma cobrança muito grande em cima da criança e ela acaba se machucando, tendo uma lesão por causa disso. E às vezes o exercício em exagero de uma determinada ação pode levar a ler, né? Sim. Uma das principais lesões que a gente tem na corrida estão relacionadas ao esforço repetitivo, que são quais? A fasciite plantar. A fasciite plantar, a fáscia é uma estrutura que a gente tem embaixo do pé, que é como se fosse uma pele por dentro que ajuda a segurar os ossos. E ela é muito comum nos corredores. Ela infecciona e a pessoa não consegue pôr o pé no chão. Ela inflama, a pessoa, muitas vezes até no dia a dia, ela acaba tendo limitação, acaba tendo dor. Outra doença que é muito comum, né, é a tendinite do tendão calcâneo. A gente tem a batata da perna, que são 3 músculos, eles se juntam no tendão e se inserem no calcanhar. Essa é uma das lesões mais frequentes também que o corredor ele tem. Além uma outra doença que é frequente é o que o pessoal chama de canelite, que no termo médico é a síndrome do estresse medial da tíbia. É uma dor que dá na região de dentro da perna e muitas vezes ela começa dando uns sintomas quando a pessoa acaba de correr, aí com a agravada a doença ela dá quando a pessoa inicia a corrida, quando ela termina. Na próxima fase, durante toda a corrida, ela chega a ter essa dor da canelite. E o estágio final qual que é? Ela tem dor no dia a dia e se continuar fazendo a sobrecarga, ela pode ter uma fratura por estresse, o que é diferente do conceito que a gente tem daquela fratura que o osso
quebra, desalinha, é como se fosse um rachado que dá no osso. Que significa o quê? A pessoa ela não está tendo o repouso que ela deveria ter. Perfeito. A sobrecarga está sendo muito grande. Agora, para encerrar, doutor, com a longevidade, né, a gente encontra jovens de 60, 65, 70, impressionante. Né? Quais os cuidados específicos que essa faixa etária deve tomar com essas lesões? Os corredores com um pouco mais de experiência, a gente precisa ter uma maior atenção para eles no sentido da parte da vitamina, do cálcio, ver se o próprio corredor ele tem osteoporose ou não. Ele fica com o envelhecimento, os tendões, os ligamentos, eles já não têm a mesma capacidade elástica, o músculo não tem a mesma capacidade contrátil do que tem as pessoas mais novas. Então, assim, não tem problema correr, a pessoa pode correr, mas quando a pessoa começa a sentir uma dor e essa dor ela persiste por mais tempo, com certeza precisa procurar um médico para ser avaliada. Queremos agradecer a presença do ortopedista do Hospital e Maternidade, Dr. Cristóvão da Gama, Dr. Tiago Prota. Obrigado, doutor, pela presença. Vamos voltar correndo, o senhor para o hospital e eu para casa. Combinado. O site é www, está aí na tela, HMCG, que é Hospital Maternidade Cristóvão da Gama.com.br. Va bene, per ora è solo una buonasera a tutti. Dormire con Dio, parliamo domani e reposare in pace. Ci vediamo domani, bella. Tchau. Olha, tem recado aqui. Não percam à meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto, que vem correndo para cá também. E o J+ à 00:30. Fui. Tchau, bela. A gente diminui o peso do corpo quando pratica esportes e diminui o peso do coração quando pratica verdades.